Bom dia a todos e a todas. No caso, a gente vai começar a nossa aula de hoje com uma pequena revisão da aula passada, né, que foi ministrada pelo professor Renato Alves. Então, na aula passada, você viu a unidade 2 da nossa disciplina, que no livro se refere à unidade 6, That Needs Fixing, que é o quê? Você teria que aprender a descrever problemas e fazer queixas e debater o que precisa ser, no caso, consertado ou reparado. Então, a unidade começa com esse snapshot, falando sobre algumas queixas comuns, né? Que é o que chama Some Common Complaints, tá? Então, aí você tem categorias que você teria: banking, online shopping, internet providers, restaurants, vehicles, repair services e parking garage. Então, sobre banking, qual seria o cor? The credit card company bills you for something you didn't buy. Quer dizer, aquela famosa compra que você vai reclamar que você não fez no cartão de crédito. Compra online, você recebeu o pedido errado. Né? Internet providers, também a mesma coisa. Internet que não funciona, que está lenta, né? E que você geralmente não consegue a velocidade que você pagou por ela. Restaurantes, no caso, não aqui, isso não acontece aqui no Brasil, mas nos outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos e outros lugares, acontece muito, que é você terminou de comer os garçons, os garçonetes pedem que você deixe a mesa o mais rápido possível, né? Aqui não, aqui a gente termina de comer e fica por muito tempo à mesa. Veículos, seu carro está consumindo muito, serviço de conserto, né? Você manda consertar e volta a quebrar de novo o mesmo defeito e no caso no park garage, que seria o estacionamento, né? Alguém danifica o seu carro, tá bom? Então seria esses alguns das queixas. Bom, então ele falou sobre perspectives, that's not right. Então, no caso, você tem algumas coisas, por exemplo, I got a new suitcase, but when I arrived home, I noticed that the lining was torn. Então, ele dá um problema e pede que você resolva. Como é que você vai resolver o problema? Você chega em casa, comprar uma mala nova, e chega lá e você vê que está rasgada. O que você vai fazer? Take it back to the store, ask the store to send you a new one. Você devolve para a loja ou pede que a loja lhe mande uma nova. My father sent me a coffee mug with my favorite team's logo, but when it arrived, it was chipped. O pai dele mandou uma caneca de café que tinha o emblema do time, mas só que ela estava rachada, ela estava com um pequeno problema na borda. O que você vai fazer? Você vai dizer para o seu pai sobre isso ou você vai contactar o vendedor? E por aí vai. Então ele vem trazendo alguns problemas e sugestões para você resolver esse problema, tá bom? Aí no próximo slide você tem o Grammar Focus, que seria, no caso, como é que eu posso escrever problemas? Usando ou participe passado como adjetivos ou com substantivos. Então, você diga assim, the suitcase lining store é a mesma coisa que it has a tear in it, or there is a hole in it, né? Porque nesse caso, na primeira frase, torn é o participo passado do verbo tear, que é rasgar. Então, ele diz assim, o tecido da mala ou a mala tem um rasgo, está rasgada. No outro, você vai dizer que tem um rasgo ou que tem um buraco. Tá? Então, isso aí é o que propõe o Grammar Focus, é você saber como você vai descrever um problema usando o participo passado dos verbos, como se fossem adjetivos, ou usando substantivos como adjetivos, tá? Na próxima teria a explicação, isso aqui não era para vocês verem, mas tudo bem. Aí eu tenho a conversation, onde você tinha uma conversação entre o Mr. Leroy e Heather, e o título needs to be adjusted, quer dizer, precisa ser ajustado, consertado, né?
Então a conversa vai ser sobre alguma coisa que precisava ser ajustada, precisava ser consertado. Quando ele diz assim, hello, Mr. Leroy. This is Heather Foreman, Miss Foreman, in apartment 12C. Oh yes, what can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. So, what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I'll have someone look at it right away. Thanks a lot, Miss Leroy. Oh, by the way, Miss Foreman, are you sure is oven and not your cooking? Então, aqui eu tenho ela reclamando, ela liga pro senhorio dela, reclama de algum defeito que ela tem, né? Que é o Miss Foreman, que é o Miss Leroy. E aí eu pergunto se é de novo a geladeira dela. Ela diz que não, que dessa vez é o forno dela que está com problema, que tudo que ela cozinha queima. Aí ele até tira uma onda no final, ele brinca de assim, você tem certeza que é o forno? Não é você que está queimando as coisas, né? Então, a conversation, você tem aí ela relatando um problema que ela tem com no caso, com o forno, tá bom? Então vamos lá. Aqui é só um pequeno review para poder a gente dar um tempo de mais gente chegar. E aí no outro Grammar Focus, que seria o 2, você tem o Describing Problems 2, que seria como descrever problemas de outra maneira. Ele dá 3 formas. Uma é você usar o verbo need mais o gerúndio, usar o verbo need mais o passivo infinitivo, ou usar o keep mais o gerúndio, tá? Os dois primeiros, need mais gerund, plus gerund, need plus passive infinitive, eles são, digamos, sinônimos, eles são correspondentes. Tanto faz se diz assim, the oven needs adjusting, ou it needs to be adjusted, é a mesma coisa. Só que se você prestar atenção, no primeiro caso, depois do verbo need, que ele ajusta ao sujeito que é o forno, o verbo vai vir no ing. Então esse aqui é o gerúndio, o ing. Enquanto no segundo caso, depois do verbo need, que ele ajusta também a forno, e needs, então eu vou ter que usar o passivo infinitivo, que é o quê? O verbo to be, né, to be, e o verbo principal, que é just, que é consertar, tem que vir terminado em ed, tá? E no keep plus gerund, então de novo, aqui eu já tenho ele dá uma outra situação. Você diz assim, the oven needs adjusting, or the oven needs to be adjusted. Estou dizendo que ele precisa ser consertado. Aí aqui, quando eu uso keep mais o gerund, eu vou explicar por que ele precisa ser consertado. No caso aqui eu trago o defeito, o que é que ele está causando. Então, por que ele precisa ser consertado? Porque ela diz, everything keeps burning. Tudo queima, né? Everything keeps burning, quer dizer, tudo que ela cozinhar queima no forno, tá bom? E aqui teria um exercício, que aí era para, né? E aqui eu tenho também o word power, né? Que eu tenho alguns problems with electronics, que seriam alguns problemas com os eletrônicos, por exemplo, flickering é quando fica piscando, sticking é quando um botão fica, por exemplo, você aperta o botão e o botão não se move, crashing é quando ele congela, quando para, né? Skipping é quando, por exemplo, você está ouvindo uma música no celular, as músicas ficam pulando. Freezing acontece com o computador, você está aqui usando o computador e de repente ele trava, a tela para, tudo para, né? Dying, você pode usar com a bateria do celular. My cell battery is dying, quer dizer, eu estou ficando sem bateria. Jamming, né, quando fica atolado, quando fica alguma coisa que não funciona direito, que não, por exemplo, você pode usar com a impressora de printer is jamming, quer dizer, o papel não está passando direito, ele está ficando atolado, está ficando preso, né? Dropping, nesse caso aqui, fica
desconectando, no caso das ligações, quando ele coloca aqui dropping. Jamming tem o mesmo significado jamming, flickering, freezing, né, eu já tratei. Então, esses são alguns significados desses problemas. Quando eu quero dizer, por exemplo, que a TV está piscando, que fica piscando alguma coisa na TV, the TV screen is flickering, tá? Se eu quero dizer que um botão, por exemplo, do controle remoto está preso, né, não funciona, this button of the remote control is sticking, tá? Então, quando eu estou usando o computador e meu computador está sempre travando, eu vou dizer assim, my computer is always crashing when I'm using it, tá? Ou então, quando eu estou dizendo, when I'm listening to music in my cell phone, the music keeps skipping all the time, quer dizer, eles ficam pulando o tempo inteiro. Please, I have to, então com dying, por exemplo, I have to call you later because my battery is dying, quer dizer, eu vou te ligar mais tarde porque minha bateria está acabando, estou ficando sem bateria, tá bom? E por aí vai. Aqui a explicação do slide e a gente acaba por aqui, ok? Exatamente, Manegina. Esse slide que eu estou usando é mesmo que está na plataforma. Então, você pode fazer o que a Regina está sugerindo, viu, Regis? Então vamos lá. Então a gente vai agora para o Unit 7, que seria a unidade 3 da questão do alguém pediu para falar das atividades. Gente, as atividades a gente pode discutir depois, tá? O ideal que seria que eu traria que vocês trouxessem, né, as dúvidas, né? Que eu não tivesse que explicar. Esse é o ideal, que no caso os alunos estudassem em casa. Durante esse encontro a gente traria as dúvidas. Mas com relação à questão das atividades, a gente pode reservar um tempo no final para falar sobre as atividades, tá bom? Então vamos lá. A unidade de hoje, tá? A gente vai para a unidade 3 da nossa disciplina. Então cada aula que a gente teve foi uma unidade. Por exemplo, a aula primeira que eu ministrei foi a unidade 1, a segunda que o professor Renato ministrou foi a unidade 2, e a de hoje a gente está ministrando a unidade 3, tá? Então, Lena, cada unidade está direcionada lá no plano de trabalho. Eu só dá uma olhadinha no plano de trabalho, que ele vai dizer para você qual seria a atividade e o que seria feito depois de você fazer cada uma das unidades. De cabeça agora eu não vou conseguir, né, me atinar e lembrar, tá certo? Por isso que a gente coloca lá no plano de trabalho, descreve direitinho o plano de trabalho, que é para poder o aluno ter acesso a esse plano, ler o plano de trabalho e saber exatamente o que a gente está fazendo, tá bom? Então, na unidade 7, né, que é a unidade 3 da nossa disciplina, tá? De novo, o livro é o Interchange, ok? E aí a gente vai para a unidade 7, que tem um título bem interessante. What can we do? Alguém pode me dizer no chat aí o que é que ele está perguntando aí? What can we do? E embaixo eu tenho também aí, né, os objetivos da unidade, que é discuss environmental problems, compare solutions to social problems. É uma pergunta realmente e diz assim, o que podemos... o que podemos fazer está relacionado com o quê?
já deram uma olhada na unidade para ver o que aquilo está relacionado com o quê? Aí ele embaixo ele traz os dois objetivos. Discuss environmental problems, quer dizer, a gente vai debater problemas ambientais, tá? E compare solutions to social problems. Então a gente pode comparar soluções para problemas sociais. Então, na primeira atividade, que é o snapshot, lembra que eu falei na primeira aula que é o snapshot? É aquela fotozinha instantânea. Então, que é um instantâneo, é um resumo do que a gente vai falar nessa unidade, quando ele traz o quê? Water waste. E aí o engraçado desse título é que ele tem um duplo sentido, tá? Em inglês, a palavra waste pode ser um desperdício, tá? E também pode ser lixo. Então, por isso que aí eu tenho um jogo de palavras nesse título, quando ele diz water waste, quer dizer que lixo, pode ser que lixo, ou que desperdício, tem esses dois sentidos. E aí ele traz quatro informações referentes, por exemplo, a primeira, você tem aí números, né? Você tem, no caso, estatísticas que falam sobre, por exemplo, no primeiro ele está falando sobre o quê? Tem uma lata de lixo, né? Se tem uma lata de lixo, ele vai estar falando nesse primeiro curso sobre o quê? No segundo tem, no caso, garrafas plásticas. Então, tá entendendo? Se ele está colocando a figura, ele já está indicando de forma não verbal sobre o que é o texto. Telefones celulares. Eu tenho um prato, ele está falando sobre comida, né? Então, por exemplo, se eu perguntar, por exemplo, quantos milhões de toneladas de lixo os Estados Unidos produzem por ano? Em quantas toneladas? Tá bem aí, ó. Você tem aqui, dizem 254 million. Então, essa aqui é a quantidade de toneladas de lixo que os Estados Unidos produzem por ano. E se eu perguntar quantos quilogramas um estadunidense produz, né? Qual é a média de produção de peso? Aí ele fala 2 kilograms. Então, o estadunidense, em média, produz 2 quilogramas de lixo, tá? E com relação a plastic bottles, se eu perguntar qual é a quantidade, quantas são consumidas, quantas garrafas plásticas são consumidas a cada segundo nos Estados Unidos? Ele diz 1,500. Você sabe o que quer dizer 1,500? Alguém me diz aí que número é esse? Exatamente. 1,500 são 1.500 garrafas. Porque ele pega o número 15, né, com 2 zeros, aí você tem 1.500 garrafas. Se eu colocasse 500, seria quanto? Seriam 50 mil, ou 5 mil garrafas, tá? E de acordo com o texto, quantos anos leva para essas garrafas se degradarem no meio ambiente? Aí ele aponta aqui, ó, 500 anos. Tá? Então você está vendo que através da leitura das figuras e da leitura dos números, que a gente chama de... a gente consegue retirar as informações principais, né? E através de palavras que a gente conhece, que o waste é lixo, year é ano. Então você sabe que isso aqui são 254 milhões de toneladas por ano e que cada um americano e estadunidense produz 2 quilos por dia, né? E que 1.500 garrafas plásticas são consumidas a cada segundo e que elas levam 500 anos para serem, né, degradadas no meio ambiente. O próximo ele fala sobre o quê? Fala cell phones, né? E ele diz o quê? Quantos telefones vocês acham que os estadunidenses jogam fora? Throw away quer dizer jogar fora.
Quantos telefones eles jogam fora por ano? Muito bem. Não, Raiz, nesse módulo não. Né? Na verdade, no caso aqui, você tem uma unidade que está falando de meio ambiente, porque porque é um assunto candente, é um assunto que é muito importante, é um assunto que está no nosso dia a dia, né? Então, o meio ambiente é algo muito importante. Haja visto que você tem vários países, né, preocupados com o que está acontecendo em vários cantos do mundo. Tá bom? No caso, esse aqui, a gente tem uma unidade para falar sobre, vai falar o quê? Sobre problemas ambientais, tá? Então ele fala, os americanos jogam 130 milhões de telefones, né, no lixo por ano, tá? E tem uma parada engraçada. Onde é que acabam esses telefones? Em landfills, que seriam os lixões, tá? São materiais tóxicos e radiológicos que têm componentes que podem, né, como diz, envenenar, poluir o meio ambiente, e eles acabam nos lixões por causa das baterias. E por último, ele perguntou, nos Estados Unidos, qual a porcentagem, quantos por cento de comida é desperdiçada? Aí, igual, você tem o wasted aqui. Ele usou waste como lixo aqui e wasted, que é desperdiçado. Quanto é? Então ele diz que de 30% a 40%, desperdiça 30% a 40% de comida, né? E o que é que essa comida podia fazer com os famintos, hungry people? Elas podem, né, alimentar milhões de famílias, tá? Então, aqui eu trago algumas informações sobre o que? Sobre problemas ambientais, né? Isso só com os Estados Unidos, uma grande produção de lixo, um grande uso e descarte de garrafas plásticas, o descarte inadequado de telefones celulares, que têm, né, componentes que poluem, e o desperdício de comida, né, comida que poderia estar alimentando muita gente durante essa pandemia, inclusive, né? Então, na próxima a gente tem, e aí uma coisa engraçada, nós estamos justamente numa época que é a época eleitoral, que é o que esse slide que traz o Perspectives, né, ele vai tratar sobre isso. Ele diz assim, vote for a better city. E aí eu digo também, cada um de vocês nas suas cidades, né, vote for a better city. Votem por uma cidade melhor, tá? Nesse caso aqui, eu teria que tocar o áudio, mas como a plataforma não permite, a gente vai usar o texto mesmo, porque o áudio é o texto, né? Então aqui eu tenho, alguém podia me descrever aqui eu tenho uma mulher, né? O que vocês acham que ela está, a que cargo ela está concorrendo? A que cargo ela quer se eleger? Porque ele está dizendo assim, vote for, né? Vote para. Como é o nome dela? Grace Medina. Qual é o cargo que ela quer ocupar? Alguém pode me dizer aí? Alguém tem ideia ou pode dizer o que seria City Council? Mas que cargo ela quer ocupar na Câmara Municipal aí, gente? Qual é o cargo que ela quer ocupar na Câmara Municipal? Não, ela não quer ser prefeita. Prefeito em inglês é mayor. M-A-Y-R, mayor. Muito bem. Ela quer ser vereadora. City Council. Seria vereador. Né? Exatamente, vereadora. Então, ela quer ocupar o cargo de vereadora. Bem atual pra gente, né? Muita gente atualmente está querendo ocupar esse cargo de vereador, mas
mas não para ajudar muita gente, mas sim para ajudar a si mesmo, né? Isso é da política brasileira. Deixa ela pra lá. Vamos lá. E o que vocês acham que ela está relatando aí? Que tipo de problemas? Porque ela traz vários problemas aí que ela está dizendo que a cidade que ela quer se eleger como vereadora tem. Quais seriam esses problemas? Quais são os problemas que... E aí você pode usar esse que a gente chama de guessing ou background knowledge, quer dizer, o conhecimento prévio, que a gente está falando de uma coisa que a gente conhece bem, né? Como é que você... que tipo de problemas ela está relatando que ela está... E aí eu queria que vocês participassem. Quem está na aula agora, né, digita aí quais são os problemas que a cidade pode ter e que a Grace Medina está aí colocando no anúncio dela aí. Muito bem, pollution, né, poluição, o que mais? Água contaminada, tudo bem, ou falta d'água, né, Jaqueline? Né, Mariazinha? Poluição, né, Mariazinha? Água contaminada, falta d'água, né, Jaqueline? Também é o mais comum faltar água, né? Que mais? A gente, quem mora em cidade, independente do tamanho da cidade, elas são muito tráfego intenso, né? Algumas têm menos tráfego, outras têm mais. Estradas ruins, o Antonelli falou do tráfego, né? A Jaqueline está falando de estradas ruins. O que mais? O que mais? Vamos lá, gente. Água contaminada, poluição. Que, né, você tem poluição do ar, poluição sonora, poluição da água, falta d'água, tráfego, estradas ruins, que é uma consequência do tráfego intenso, né? E o que mais? Altos custos de manutenção, isso que eles dizem, né? Que tem coisa que custa muito manter, mas que parques públicos né, que são invadidos, que deixam de existir por conta da especulação imobiliária, né? Pessoas que querem construir e não levam em conta que estão, no caso, destruindo um parque. Então, como é o nome da cidade que ela quer concorrer? Riverside, muito bem. É Maria Regina. Riverside. Então ela diz Grace Medina's ideas for Riverside. Elas são as ideias que ela propõe, né, para que seja solucionado algumas coisas. Então ela começa com uma pergunta. Ela pergunta: Have you noticed these problems in our city? Você já se deu conta desses problemas na nossa cidade? É mais ou menos isso que ela pergunta. E aí ela elenca alguns problemas. Então qual é? E aí tem uns vocabulários interessantes. Fresh water. Fresh water seria água doce. Tá, gente? Quando a gente quer falar, we're looking for... Nós queremos água potável, água doce, que a gente chama em inglês, seria fresh water, né? E aí você tem toxic chemicals, tá? Toxic chemicals seria o quê? Elementos químicos que são tóxicos, tá? Então, quando ele diz assim, our fresh water supply, e supply é fornecimento de água, né? A reserva de água, os mananciais, né? Então, o que está acontecendo com os mananciais de água doce, de água potável? Ela is being contaminated by toxic chemicals, né? Exatamente, Kelly. Ela está dizendo que um dos problemas da cidade é que o reservatório d'água, ou o manancial d'água potável está sendo contaminado por elementos químicos, né, tóxicos. Outro ele fala aqui: The roads aren't being repaired due to a lack of funding. Isso é um problema muito comum que mora em cidades grandes ou pequenas, o que acontece com as ruas da cidade?
Por exemplo, aqui em Teresina, as ruas são muito esburacadas, né? Tem muito buraco. Então ela diz, e o que é que a prefeitura diz que essas ruas não são consertadas? Aí ele vai dizer assim, que você tem repair, quer dizer, consertadas, né? Roads seriam as ruas, quer dizer, diz que as ruas não são consertadas. E eu tenho essa palavrinha due, por causa. Due quer dizer isso. Por causa de quê? O que eles sempre argumentam que não fazem as coisas numa cidade? Não consertam alguma coisa, não resolve um problema. O que sempre a prefeitura argumenta? Gente. Qual é o argumento principal de uma prefeitura fazer aquilo? Tem um problema em tal lugar, por que é que eu não resolvo esse problema? Por que é que eu não conserto as ruas? Por que é que eu não faço outra pavimentação? Por que é que eles argumentam? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, going once, going twice. Certo, Kézia. Famílias bastante. Exatamente. Tem muita gente sendo desabrigada pela especulação imobiliária. Mas, por exemplo, quando ele diz assim: The roads are not being repaired due to a lack of funding. Né? No caso, por que, é que as ruas não estão sendo consertadas? Por causa de quê? Geralmente, o que é que a prefeitura. Falta de recurso. Muito bem. Que seria essa última parte da frase, lack of funding, quer dizer, falta de verbas, né? Então, quer dizer, o que? Lack of funding seria falta de verbas, tá? Eu sei, o pessoal sempre fala de que não tem dinheiro, que falta dinheiro e tal, mas você vê o prefeito sempre num carro novo, né? O prefeito viajando para todo lugar, os vereadores de boa, né? E não tem dinheiro para poder fazer os prefeitos e os vereadores cada vez mais ricos, né? Isso aí em toda a cidade. Não tem dinheiro para resolver o problema, não tem dinheiro para poder, por exemplo, arranjar e fazer casas novas para as pessoas que estão desabrigadas, que foram retiradas da sua casa. Mas tem dinheiro para o prefeito viajar, para o prefeito andar no Hilux, né? É desse jeito. Vamos para a próxima. Outra coisa, diz, our community center has been closed because of high maintenance costs. Alguém falou de custos, né? Altos custos. E é uma outra coisa também que muitas prefeituras, muitas cidades enfrentam. Que é o quê? Ter que fechar espaços públicos, e no caso aqui ela fala o quê? Community center, quer dizer, o centro comunitário. Né? Fecha o centro. Por quê? Ela está dizendo que foi fechado por causa do alto custo, né? Outra, our city streets are being damaged as a result of heavy traffic. O Antônio falou do tráfego intenso, né? Heavy traffic. Heavy traffic quer dizer tráfego intenso. O tráfego intenso, né? Então ela diz que é um dos problemas da cidade. O que é que está, no caso, causando danos às ruas, nas streets? As ruas estão sendo danificadas por quem? Por causa do tráfego, né? Ele continua, many public parks have been lost through overbuilding. Alguém falou que achando que os parques estão desaparecendo por causa de quê? Da especulação imobiliária, overbuilding, quer dizer, superconstrução. As pessoas preferem construir apartamentos residenciais, né, privados, é claro, né, para vender, nem que isso faça com que E aí ela diz que são os problemas de Riverside, né, que muitos parques públicos estão desaparecendo por conta da especulação imobiliária, né, overbuilding, no caso, tá?
E o último ela diz, low-income families are being displaced from their homes due to high rental prices. Alguém disse isso, né, que estão sendo, pessoas pobres estão sendo, né, deslocadas, estão sendo retiradas, estão retirando essas pessoas do lugar, porque elas, na verdade elas estão perdendo suas casas por causa dos altos preços de aluguel. Tá? E lá é muito punk, né? Porque assim, aqui a gente, se atrasar o aluguel e tal, né? A gente ainda conversa com o senhorio, ainda leva um tempo para a gente poder sair e tal, vai conversando. Lá não, lá nos Estados Unidos, por exemplo, se você atrasar o aluguel e o dono da casa, do apartamento onde você mora quiser, vai ao juiz, pede que você seja despejado, e você é despejado imediatamente, sem conversa, sem dizer, eu tenho que procurar um lugar para... Não tem essa história não. Se vire, tá? Se o cara está atrasando e o dono não acha que já passou da, da paciência que ele tem, ele vai ao juiz, pede, o juiz emite o que ele chama de eviction note. Eviction note seria uma ordem de despejo, e a pessoa é despejada imediatamente, sem texto. Mas não tem para onde ir. Problema seu, tá? Você fica no meio da rua. Tá bom? Então, isso aqui eu tenho alguns problemas que ela apresenta, né? Que são problemas sociais. Quais são esses problemas sociais? A gente estava discutindo justamente sobre esses problemas sociais. Então, é isso que ela está descrevendo aqui, quando ela fala a questão da poluição. E é um ambiental também e social, quando você fala da questão do manancial de água potável, a questão das ruas desbracadas, dos espaços públicos estão sendo fechados, né? Os parques estão desaparecendo, e isso, pessoas de baixa renda estão sendo despejadas, e isso tudo causa um tumulto, um problema, né, social muito grande, tá bom? E aí eu chego numa parte que é o Grammar Focus, tá? Que aí você tem o quê? Como construir frases usando a voz passiva, né? Eles passive with prepositions, quer dizer, a voz passiva com preposições. E aí ele mostra dois tipos de passive with prepositions, tá? Que é o present continuous passive e o present perfect passive, tá? Então, você já tem aí, tá ok? Qual é a diferença de um para o outro, gente? Dá uma olhadinha na estrutura que está em negrito, tá? A gente vai primeiro focar e concentrar na coluna da esquerda, onde tem as frases assim: Our water supply is being contaminated. Our city streets are being damaged. The roads aren't being repaired. Tá? Aí eu tenho o quê? Que ele fala o quê? Que é o presente contínuo, a passiva do presente contínuo. Por que eu tenho um presente contínuo aí, gente? Veja bem que os verbos auxiliares estão no ing. Dá uma olhadinha aí, ó. Is being, are being, are not being. Quer dizer, você tem o verbo to be mais o verbo ing e o verbo principal, que é o último verbo dessa frase, onde eu tenho is being contaminated, eu tenho aí a construção da passiva contínua, porque é presente contínuo. Por quê? Os dois primeiros verbos são só auxiliares, tá? São verbos auxiliares, porque quando a gente faz a passiva, a gente tem que botar o verbo auxiliar de acordo com o tempo verbal da passiva. Então aí eu tenho, ó, is being, não tem que ser um present continuous. Se tem que ser present continuous, eu vou ter que usar o verbo to be duas vezes, o primeiro no presente e o segundo no gerúndio, que é o ing, tá? E o verbo principal, que é contaminar, contam, ele vai para o quê? Ele vai para a sua forma no particípio passado, que é essa forma verbal que termina em ed. Nos verbos, que aí no caso todos os verbos são regulares, eles terminam em ed.
tanto o passado quanto o participo passado terminam em ED. Então é por isso que você vai, quando for dizer, que você vai dizer que o quê? Que a gente pode dizer diretamente que estão contaminando o manancial d'água. Né? Pessoas estão contaminando, people are contaminating our water supply with toxic chemicals. Isso seria a forma direta, certo? People are contaminating our water supply using toxic chemicals. Isso seria a forma, mas como eu vou transformar isso quando eu quero transformar, por exemplo, o water supply, que é um objeto, no sujeito, que eu vou numa passiva, quando eu quero dizer que o nosso manancial d'água está sendo contaminado, como é que eu faço isso? Aí eu vou ter que transformar, por exemplo, a water supply, que é um objeto, no sujeito, eu vou dizer our water supply, vai virar o sujeito. Não estava dizendo people are contaminating, então é o present continuous. Então eu vou ter que botar o auxiliar, que é o verbo to be, no present continuous. Então eu vou ter que dizer a water supply is being. E aí o verbo contaminar, que é o verbo principal que carrega a ação, ele vai ter que participar passado, que é no ED. Então essa é a construção de um present continuous passive. Tá? Então é por isso que você vai dizer, por exemplo, por que eu vou usar are no segundo? Porque ele está falando our city streets are being damaged. E geralmente a gente usa essa construção para falar do quê? De problemas sociais, de eventos. Os eventos são mais importantes do que quem está fazendo os eventos, do que quem está cometendo os atos. Né? Se eu for dizer assim, os caminhões estão destruindo. The trucks are damaging our city streets. Aí eu estou dizendo o quê? Eu tô dizendo que os caminhões, no caso, mas para mim, quando eu vou falar de um problema, o que eu vou fazer? O problema é mais importante do que quem está fazendo, ou quem está cometendo, ou quem está produzindo o problema. Então é por isso que aí você vai usar uma voz passiva. Voz passiva a gente usa sempre quando o quê? Quando o evento é mais importante do que quem está fazendo ou performando o evento. Certo? Então, temos isso em mente. Quando é que a gente usa voz ativa? Quando a pessoa que está fazendo determinada coisa é mais importante do que o que ela está fazendo. Quando é que eu uso voz passiva? Quando aquilo que está sendo feito é mais importante do que a pessoa que está fazendo aquela coisa. É por isso que quando eu vou falar dos problemas sociais, dos problemas ambientais, eu uso a passiva. Porque, na verdade, são os problemas que são mais importantes do que quem está causando os problemas. Tá? Então, eu quero focar nisso. É por isso que você vai dizer our water supply is being contained. Quer dizer, o nosso manancial de água está sendo contaminado. Ou vou dizer, our city streets are being damaged. Quer dizer, as nossas ruas da cidade estão sendo danificadas. Tá? Exato, aí taking experience. No caso, essa é a dica para quando é que eu uso voz passiva e ativa. A ativa é quando a pessoa é mais importante, quem está fazendo. Voz passiva é quando eu quero falar de problemas, eu quero falar dos eventos, quer dizer, do que resultou daquela pessoa fez. Tá? Então, por isso que eu vou dizer, the roads aren't being repaired. As ruas não estão sendo consertadas, porque para mim isso é mais importante. O fato das ruas estarem danificadas. E aí ele vai usar o quê? Ele vai usar prepositions, que no caso aí, que são a coluna da direita. Você tem aí by, as a result of e due to. Tá? São preposições, no caso by é uma preposição, mas as a result of é uma locução preposicional, como due to. Quer dizer, elas são palavras que funcionam como preposições, mas não são exatamente preposições. Quando ele diz, our water supply is being contaminated by toxic chemicals,
Quer dizer, o manancial d'água está sendo contaminado por quem? Por elementos químicos tóxicos, tá? Por lixo tóxico químico. Quando ele diz, our city streets are being damaged, aí ele vai dizer, por quê? E esse dano é resultado de quê? Aí ele vai dizer, as a result of, como resultado, ou por causa de quem? Do tráfego intenso. Do mesmo jeito, the roads are not being repaired. Por causa de quê? Que elas não estão sendo, as ruas não estão sendo consertadas. Por quê? Aí você pode usar essa locução proporcional due to. Due to quer dizer por causa de. Por quê? Por causa de que elas não estão sendo consertadas? Porque falta dinheiro, por falta de recursos, por falta de verba, tá? Então esse é o present continuous passive. Tenha bem essa em mente. Quando eu vou fazer a passiva no present continuous, eu tenho que usar o verbo to be no present continuous. Is being, tá? Is being. E o verbo vai pro particípio passado, tá? Contempt, que termina em ed. Tá bom? E aí, no caso, pode ser is being ou are being, tá? Já no present perfect, veja bem, present perfect, como é que eu construo present perfect em inglês? É o verbo to have, mais o quê? Mais o particípio passado de um verbo. Então, ó, veja bem, você tem uma passiva que você tem que usar o present continuous, e agora você tem uma passiva que você tem que usar o quê? Present perfect, que é o quê? Verbo to have, mais o verbo no particípio. Tá? Então, por exemplo, você tem aí, ó, our community center. E aí tem também uma diferença. Quando eu uso present continuous, é uma ação que começou no passado e está se estendendo até agora. Ela ainda está acontecendo. Tá? Quando eu tenho present perfect, não. Present perfect é uma ação que acontece no passado, mas ela pode ser recorrente, quer dizer, ela pode acontecer outras vezes. Tá? Quer dizer, você fala de uma ação passada, mas como ela acontece, ou pode acontecer várias vezes, ela se torna um presente. Vou dar um exemplo. Você tem um filme que você adora muito, tá? Se você for dizer, por exemplo, que assistiu o filme ontem, eu uso presente simples, passado simples, desculpa. Eu digo assim, I saw Alien yesterday. Eu assisti Alien ontem. Agora, se eu quero dizer assim, que eu já assisti esse filme muitas vezes, que eu já assisti Alien muitas vezes, eu vou falar da seguinte maneira. I have seen Alien many times. Eu já assisti Alien muitas vezes. Isso quer dizer o quê? Que eu já assisti ele tantas vezes que ele acabou se tornando uma ação recorrente, que é uma ação que volta a acontecer tantas vezes eu consiga, né? Tá certo? Ou também você pode usar o presente perfeito para falar de uma ação que você fez antes e que pode fazer novamente. Por exemplo, I have been to the United States in 2016. Já estive. I have visited the United States yet. Eu já visitei os Estados Unidos. Então, se eu quiser, isso quer dizer o quê? Que eu posso visitar novamente. Não é uma coisa que ficou no passado e que não pode mais acontecer. Então aqui você vai ter essa mesma ideia quando você usa o present perfect passive, tá? Porque você vai dizer, our community center has been closed. Quer dizer, o centro comunitário fechou por causa do... Aí ele usa outra opção preposicional, because of, por causa. Por que ele fechou? Por causa dos altos custos. Então, como seria essa frase na voz ativa? Né? Como é que seria ela? The mayor has closed our community center because of high costs. The mayor has closed our community center because of high costs. Quer dizer, o prefeito fechou o centro comunitário
por causa dos altos custos. Mas aí eu quero falar do problema. Qual é o problema? Que o centro comunitário foi fechado. Aí eu vou ter que transformar na voz passiva. Se a gente usou o present perfect, eu vou ter que usar o present perfect de novo. E o present perfect de quem? Do verbo to be. Porque ele é quem faz a voz passiva. Então, eu vou pegar o objeto que era our community center, ele vai virar o sujeito, né? Ó. Our community center vira o sujeito. Vou fazer o quê? O present perfect tense do verbo to be. E qual é? É have mais o verbo to be no participo passado. No caso aqui eu tenho terceira pessoa, então eu vou falar o quê? O verbo to have na terceira pessoa é has. Então eu vou dizer, our community center has. Qual é o participo do verbo to be? Been. E aí eu coloco o verbo principal, que é fechar, no particípio, um verbo regular, closed. Porque eu não disse, the mayor has closed. Então quando eu vou transformar, eu vou pegar o quê? Our community center has been closed because of high cost. E aqui eu nem menciono quem fechou. Por quê? Porque é o problema que é mais importante. Quem fechou, tanto faz. Do mesmo jeito, na segunda, ó, ele diz assim, many public parks. Eu vou dizer de novo, qual é a voz ativa aí? The mayor have, the city has lost many public parks through overbuilding. Seria essa a voz ativa. The city has lost many public parks through overbuilding. Mas eu quero falar do problema, que é a perda dos parques. Então eu vou o quê? Então os parques viram, no caso, o sujeito. Então eu vou dizer o quê? Many public parks, muitos parques públicos. E aí seria assim, has lost. Aí eu tenho que agora, só que agora tem um sujeito que ele tá no, que é o quê? Terceira pessoa do plural, que é como se fosse eles ou elas. Então eu vou dizer o quê? Many public parks have. É como se fosse they have. Many public parks have. E aí o verbo to be tem que estar o quê? Como é present perfect, é have mais o participio. Have been. E o verbo, que é o verbo perder, que é o verbo principal, vai para o participio. Só que o verbo perder é um verbo irregular. Veja bem, ó. Contempt é o verbo regular, tempt é regular, repaired é regular, closed é regular. Só que lost é irregular, porque é o verbo to lose. E aí o passado e o participio dele é lost. To lose é perder. Passado lost e o participio também é lost. Então aí eu vou dizer, a construção é essa. Many public parks have been lost. Muitos parques públicos foram perdidos, se perderam. Né? Através do quê? Da especulação imobiliária, da superconstrução. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. E aí a gente vai para o próximo, que no caso seria o quê? Teria um exercício aí para fazer, mas aí vocês fazem com mais calma em casa, que é o quê? Fazer essa... no caso, pegar as fotos e fazer o quê? Match the photos of environmental problems in the sentence below, tá? A qualidade não está muito boa, mas como a Maria Regina sugeriu, quem tiver depois um pouquinho de tempo, abre o slide, dá uma olhadinha lá e faz os exercícios, tá bom? Aqui eu tenho o Word Power, tá? Que ele traz aí também o quê? Global Challenges. Esse é o título do Word Power. Sendo o quê? Os desafios globais. Quais são os desafios globais que a gente tem no mundo? Que são desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E aí eu queria que vocês fizessem um pouquinho, eu fizesse esse exercício agora, eu vou dar um tempo para vocês fazerem, porque ele vai ter assim. Ele diz assim, how concerned is your partner about these problems? Aí eu vou perguntar para vocês, how concerned are you about these problems?
qual é a preocupação que você tem com estes problemas? Eu vou dizer os problemas, tá? E aí vocês vão dizer, vão marcar aí, vão escrever no papel aí, qualquer coisa aí. Se você é very concerned, quer dizer, se você é muito preocupado, se você é fairly concerned, quer dizer, você se preocupa medianamente, né, de forma justa, ou se you're not concerned, quer dizer, você não tem nenhuma preocupação, tá? Então a primeira coluna é very concerned, é quando você se preocupa muito. Fairly concerned é medianamente, você se preocupa, mas nem tanto. E not concerned é o que você vai o quê? Você não se preocupa. Então quais são os problemas que ele traz aqui pra gente, né? Eu vou colocar os problemas e aí vocês depois vão me dizer, né? Eu espero ter no chat aqui que está aberto, que eu estou vendo direitinho, pessoas me dizendo se preocupam muito, se preocupam mais ou menos, ou se não se preocupam, tá? Então, os problems, quais são os problems? Ele traz unemployment, seria o quê? Desemprego, famine, fome, global warming, quer dizer, o aquecimento global, government corruption, corrupção do governo, infectious disease, essa daqui está em voga hoje em dia, né? A gente está muito aquela questão do quê? Da doença infecciosa, né? Nós estamos vendo a pandemia. Political unrest, quer dizer, political unrest seria o quê? Você não ter... Como é que eu vou traduzir isso? Political unrest é quando você tem um desequilíbrio político, quando você vive num lugar na qual você não tem tranquilidade política. Pronto, tranquilidade política. Falta de tranquilidade política seria political unrest. É um local que a gente não sabe o que vai acontecer politicamente, quem é que vai tomar de conta, se o governo vai assumir, se não vai, né? Poverty, pobreza. Recession, recessão. E violence, violência. Então eu vou dar uns 5 minutos para vocês botarem num papel, peguem um papel aí e coloquem se vocês são muito preocupados, mais ou menos preocupados, ou não tem preocupação nenhuma com desemprego, unemployment, famine, que é a fome, global warming, que é o aquecimento global, government corruption, corrupção do governo, infectious diseases, doenças infecciosas, political unrest, quer dizer, intranquilidade política, né? Achei. Poverty, pobreza. Recession, recessão. And violence, violência. Tá? 5 minutos. A partir de agora, vocês aí fazem esse exercício sim. Vamos lá? Pronto, gente. Conseguiram fazer aí? Alguém podia me colocar aí, me responder, por exemplo, unemployment. Very concerned, fairly concerned, or not concerned? A Regina diz que unemployment is fairly concerned. Famine, a fome, very concerned. Até isso. É bom colocar qual é, unemployment. Quais são os problemas? Por exemplo, famine, a fome. Uhum. Ok. Ah, estamos falando de famine, a fome, né? Global warming. Ah, vou colocando, né? O problema e o que vocês... Se vocês são muito preocupados, very concerned, fairly concerned, but not concerned. Então, por exemplo, a Maria Regina é com relação ao employment, fairly concerned. A Thais Cristina, acho que é também sobre unemployment, very concerned. A Maria Regina, famine, very concerned. Global warming, very concerned. O Antoinette, global warming,
fairly concerned. Thais Cristina, global warming, fairly concerned. Geisa, global warming, very concerned. Government corruption, I'm very concerned. Yeah, because it's our money they're stolen. They're taking our money and using it for their own purpose. Infection diseases. We are in a pandemic right now, COVID-19. So I'm very concerned about the pandemic. Infection diseases, I'm very concerned about COVID-19. Political unrest, I'm very concerned about political unrest. Yes, everybody is very concerned. Maria Regina, Tony Neto, I think everybody all over the world are very concerned about this dangerous disease called COVID-19. Political unrest, poverty. Oh, this makes me very concerned. I'm very concerned poverty because there are few people with so much and a lot of people with just a little. Okay, managing the poverty is very concerned. Cares a recession is very concerned. Internet poverty, very concerned. Violence. Yes, everybody is another social problem that everybody is concerned. Is very concerned is about violence. Okay, very good. So we have some problems, yes, unemployment, famine, global warming, government corruption, infectious diseases, political unrest, poverty, recession, violence. I think of all of them, I'm very concerned about all of them. Because even I'm not unemployed, even if I have a job, I have to be very concerned about my brothers, the other people that don't have jobs. The same way, I eat well, but I have to be very concerned about who doesn't eat well. Global warming, it affects all of us. Okay, government corruption, that's one of them that kills many people. Many people die in the world because of government corruption. Do mesmo jeito, tranquilidade política nem se fala. Don't even talk about political unrest. The fact that you never know what's going to happen the next day if your mayor, your council, or congressman, or senator, or even the president is going to be overthrown. It's really bad. Okay, let's move on. Aqui eu tenho uma conversation, né? Que aí no caso, se vocês der uma olhadinha, vocês acham que eles estão conversando sobre o que, gente? Coloquem aí, o que é que eles estão, o que é que essa galera está conversando? Você tem quantas pessoas? O Cindy e o Oris. Tem duas pessoas aí conversando. E vocês acham que eles estão conversando sobre o que? Olha a figura, olha a foto. Eu tenho a foto de quê? Parece de um esgoto, de um duto de esgoto, né? Que está derramando uma água pelo aspecto, tem uma água suja, o local é todo sujo, está tudo quebrado. O que é que vocês acham que isso aqui pode fazer? O que é que isso pode, digamos,
provocar. E no caso, essa água suja que está sendo despejada aqui, né, ela pode causar o quê? Por exemplo, aqui em Teresina, a maioria das fossas, né, no caso dos dejetos, né, fecais da cidade, são jogados nos rios. E por conta disso, você tem um rio, né? Exatamente, poluição, já que a poluição do rio, doença, né? Matar os peixes, enfim. Isso aqui a gente tem, né, que ter muito cuidado. Então, esse é o título. O título da conversation diz o seguinte: What if it doesn't work? E se não funcionar? E se não der certo? Né? Essa é a pergunta que diz: What if it doesn't work? E se não der certo? E se não funcionar? Então, aqui eu vou ler para vocês aqui. O ideal seria tocar o áudio, mas como não tem como, eu vou ler para vocês, fazendo, né, as pronúncias. Vocês podem, né, acompanhar aí. Então, quem começa é a Cindy. Ela diz assim: Did you hear about the dead fish that were found floating in the Bush River this morning? Aí o Otis: Yeah, I read something about it. Do you know what happened? Well, there's a factory outside town that's pumping chemicals into the river. Pumping chemicals into the river. Quer dizer, está despejando, pumping chemicals into the river. Despejando, né, produtos químicos no rio. How can they do that? Isn't that against the law? Yes, it is. But a lot of companies ignore those laws. That's terrible. What can we do about it? Well, one way to change things is to talk to the company management. What if it doesn't work? Well, then another way to stop them is to get a news station to run a story on it. Yes, companies hate bad publicity, by the way. Sorry, I'm going to start again, okay? Did you hear about the dead fish that were found floating in the Bush River this morning? Yeah, I read something about it. Do you know what happened? Well, there's a factory outside town that's pumping chemicals into the river. How can they do that? Isn't that against the law? Yes, it is. But a lot of companies ignore those laws. That's terrible. What can we do about it? Well, one way to change things is to talk to the company management. What if it doesn't work? Well, then another way to stop them is to get a news station to run a story on it. Yes, companies hate bad publicity. By the way, what's the name of this company? Believe it or not, it's called Green Mission Industries. Really? My uncle is one of their top executives. Tá? Então, aí o que está acontecendo? Eles estão falando justamente o quê? Que no caso está aparecendo peixes mortos no rio, no Bush River, né? E aí ele comenta, né, ele diz assim, ó, dead fish were found floating, quer dizer, estão sendo encontrados flutuando no Bush River. Aí ela, yeah, I need something. Ele diz, eu li algo sobre isso. Do you know what happened? Aí ele quer saber, do you know what happened? O que aconteceu? What happened? Well, there's a factory outside town, quer dizer, a factory, né? Aí você tem uma fábrica. E a fábrica fica localizada onde? Outside town, fora da cidade, outside town. E o que ela está fazendo? Pumping chemicals into the river, né? Despejando produtos químicos no rio. Despejando produtos químicos no rio, pumping chemicals into the river. E aí ele pergunta, how can they do that? Como é que eles podem fazer isso? Isn't that against the law? Não é contra a lei? Aí ele diz, yes, it is. Sempre é. Mas o que é que acontece? Que ele diz?
que as companhias fazem? Companies ignore those laws. Quer dizer, elas ignoram as leis, né? Viu que fizeram embarmadinho? Aí ele diz, that's terrible, what can we do about it? Quer dizer, o que a gente pode fazer a respeito? Aí ela dá one way, quer dizer, uma maneira. Talk to the company management, quer dizer, falar com a gerência ou com a direção da companhia, né? Company's management, talk to them. E aí ele diz, se não funcionar, se não der certo, aí ela diz, another way, quer dizer, um outro jeito, qual é? To get a news station, quer dizer, pegar o quê? Uma TV local, news station, quer dizer, seria uma TV, para fazer o quê? To run a story on it, para fazer uma cobertura, para cobrir a história, para fazer uma reportagem a respeito. Aí ele diz, yes, companies hate bad publicity. Não gostam de publicidade ruim. E aí ele pergunta, e ele usa uma expressão interessante, gente, ó, toda vez que você quiser mudar de tópico, falar de uma outra coisa, você está falando, por exemplo, aqui, estou falando de quê? Da poluição, da companhia que está jogando os produtos químicos e tal, aí ele quer mudar para um outro tópico, para falar de outra coisa, o que é que ele diz? By the way, esse by the way quer dizer, é como se fosse, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Aí ele pergunta, what's the name of this company? Aí ele pergunta qual é o nome da companhia. Aí ela diz, inacreditável, mas como é que ele chama? Green Mission. Realmente o nome da companhia deve ser o quê? Porque tem uma coisa interessante, em inglês, muita gente pode achar que green quer dizer verde, mas existe uma conotação de quando alguma coisa é green, it's a green company, is a green TV, is a green, também não é porque a TV seja verde ou a companhia seja verde, é que a companhia ou a TV ou aquela coisa que eu estou me referindo ela como green, seja uma companhia que seja preocupada com a ecologia, tá? Ela é ecologicamente correta, ela usa os recursos e tem preocupação com o meio ambiente. Então você vai usar esse, e aí ela tem Green Mission, quer dizer, é uma companhia que tem a palavra green como se fosse ecologicamente verde e está produzindo o quê? E está produzindo a poluição, né? Por isso que ela diz, acredito não, ela se chama Green Mission Industries. E aí ele fecha dizendo, sério? Really? Meu tio é um dos grandes executivos dessa companhia, tá? E aí eu vou ter, quais são os problemas que ela relata, por exemplo, aqui? Que ela vai relatar aqui, problemas ambientais. Dead fish, morte de peixes. O que mais? Pumping chemicals into the river, quer dizer, a companhia está despejando, né, elementos químicos no rio, tá? Problemas sociais, a poluição, a questão da corrupção, porque as companhias, como ela diz, ignoram as leis, né? Tá? E aí, outro problema também que ela aponta, no caso, quando estão poluindo, eles assim, como é que a gente pode fazer? Pode falar com eles, mas se não der certo, então a gente vai chamar a TV para cobrir. E aí ele vai falar um outro problema. Companies hate bad, que as empresas não gostam de publicidade. E tem muita empresa que faz as coisas não é porque ela seja boazinha, não, é porque ela não quer publicidade negativa, tá? Então, basicamente era isso. E aí vocês também podem ver, tem um áudio lá que vocês podem ver também, né? Você vai ouvir o resto da conversa. E aí eu tenho outra pergunta. What else could Cindy and Aris do? O que é que eles podiam fazer mais? Eles podiam denunciar na prefeitura, podiam, né, ir ao Ministério Público, e aí vai, ok? E aqui eu tenho o Grammar Focus, que no caso você tem o quê? Infinitive clauses and phrases.
Quer dizer, você tem, para falar de problema, para sugerir uma solução, você pode usar o quê? Frases que usam o infinitivo de verbos, ou, né? Ah, e aí ele usa dois infinitivos, né? Duas frases, duas sentenças, duas orações. Porque, por exemplo, one way to change things is to talk to the company's management. Você vê, ó, você tem dois verbos no infinitivo aí, ó. A maneira de mudar, eu vou usar esse verbo no infinitivo, as coisas é o quê? Falar. Então aí você constrói a frase onde você tem o quê? Uma solução ou uma proposta de solução. Ou então, another way to stop them, que é uma outra maneira de pará-los, to stop, pará-los, né? Is to get. Aí você está vendo frase que eu construo onde eu tenho dois verbos, que os verbos estão no infinitivo. Uma outra forma de pará-los é ir até uma TV e pedir que eles façam uma reportagem. The best way to fight unemployment are to create more jobs and invest in education. Então aí eu estou vendo que eu estou o quê? Eu estou sugerindo soluções para problemas. Por exemplo, se eu tenho assim, the best way to fight poverty is, qual seria a solução? Então, você vê que a primeira frase, eu estou dando um possível problema, e aí depois eu dou a solução. Né? Qual aqui? Mudar, parar, combater. Aqui eu tenho os possíveis problemas. E o que é que eu vou fazer para mudar, para parar, para combater? O que é que eu vou fazer? Falar, conseguir ou criar. Então, por exemplo, aqui, se eu digo assim, the best way to fight poverty is to create more jobs. Né? Por quê? A melhor maneira de combater a pobreza é criar mais empregos. Não é não? One way to reduce government corruption is... Qual é uma maneira de reduzir a corrupção do governo? Aí eu posso dizer, to make politicians accountable for decisions. Fazer com que os políticos sofram sanções por suas decisões. Né? Eles têm que, se o que eles fizerem, eles vão ter que arcar com as consequências juridicamente. Né? Accountable, quer dizer, eles sejam processados. Né? Fazer com que os políticos sejam processados por suas decisões. Outra, one way to reduce unemployment is, uma outra maneira de reduzir o desemprego é o quê? Eu posso dizer, to provide education for all children. Ou então eu posso dizer assim, to have more vocational training programs. Seria o quê? Quer dizer, uma maneira de você reduzir o desemprego é oferecer, né, ou desenvolver mais o quê? Mais programas que possam treinar as pessoas para profissões. Tá? E aí você teria aqui alguns problemas e aqui as soluções. Tá? E aqui são as referências. A gente fecharia por aqui. Tá? E alguém falou a questão alguém falou a questão das atividades, exatamente. Eu estava aqui pensando aqui, porque eu estou tentando fechar o slide, né? Tirar o slide aqui, pronto. Então a gente acha que a gente já pode conversar um pouco sobre as atividades, né?
já está com mais ou menos 1h30. Então a gente tem alguns minutos, algum tempo para falar sobre as atividades. Então, a palavra de vocês. Vocês podem perguntar. No caso, a Maria Regina quer saber essa questão da questão da atividade 1. Certo. No item 3 tem assim: You wanna borrow a stranger's newspaper. You wanna borrow a stranger's newspaper with her when he has finished reading it. I was wondering if you would mind. Na verdade, aí você vai ter que completar. Que ele diz: You wanna borrow a stranger's newspaper when he has finished reading it. I was wondering if you would mind. Alguém está lendo um jornal, um estranho. O que você vai dizer para ele? I was wondering, quer dizer, lembra daquela estruturazinha que você vai pedir para emprestar ou pedir algo emprestado para alguém? Aí você vai ter que completar aí. Viu, Regina? Maria Regina. Jaqueline, os áudios estão na plataforma. Então, por exemplo, em cada uma das unidades, que está a unidade 1, 2, 3, lá estão os áudios de cada uma das unidades do livro. É só fazer o download próprio lá. E aí você vai pegando e eles estão na sequência. Você dá uma olhada, tem a sequência, ele dá o nome de cada uma das coisas, aí você vai testando, vai ouvindo e vai, né? Gente, ó, por exemplo, você tem os áudios ali, eles estão na sequência que eles acontecem dentro do livro. De cada uma. E se você clicar assim, lá tem o nome de cada uma das partes do livro e dos exercícios que ele se refere. Tá? E quando você tem assim, áudio da atividade 1, é no caso dessa atividade aqui que ela começa, né, ó, que ela tem 2 questões que você tem que ouvir o áudio. Que é a questão 1 e a 4, se eu não me engano. Né? Então você tem os 2 áudios lá. Aí é só você ouvir e ver qual é o áudio que faz cada um referente a cada uma das atividades. Veja bem, ó, gente, se as instruções estão em português, isso quer dizer o quê? Essa aqui é uma atividade que vai treinar o quê? A sua capacidade de leitura. Então é como se fosse uma atividade que fosse o quê? Do Enem. Entendeu? Então, se é assim, ela quer testar realmente se você conseguiu ler e retirar as informações e a construção da redação do Enem. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma redação em português. Bom? Vamos lá, o Antônio Neto está falando do item 4 da atividade 1. 4. Essa daqui é Antônio Neto. Que eu estou botando na tela aqui. Listen to the conversation, mark the correct answer. Ele diz, listen to the conversation, mark the correct answers. Ele bota answers no plural porque eu tenho mais de uma. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Então cada um aí tem uma resposta só. Viu? O item 3. Aqui, Lena tells Doug. Cada uma só tem uma resposta correta. Entendeu? Cada uma dessas aqui tem uma resposta correta só. O item 1, o item 2, o item 3 e o item 4. Cada um só tem uma resposta correta. Eu queria só aproveitar que a gente está aqui logo. É o seguinte, gente, ó. Essas questões aqui são questões que simulam a prova do ENAD. O que é a prova do ENAD? É o Exame Nacional de Desempenho de Cursos, que o aluno faz, né, alguns alunos, não são todos, que fazem ao final do curso. Por exemplo, você já está no final do curso, então é provável que aqueles que já finalizaram todos os créditos, que vão realmente se formar no final do ano, ou no começo do outro ano, estejam aptos. Alguns são escolhidos aleatoriamente para poder responder a prova do ENAD, para ver realmente como é que está sendo desenvolvido o curso.
Então, uma das formas, quer dizer, um dos tipos de questões são essas questões aqui. Uma questão discursiva, onde ele dá um texto desse texto, né? E onde ele problematiza e oferece o quê? Um problema para você resolver através de um texto da redação. Quando ele diz, considerando as informações apresentadas, redige um texto acerca da escrita da autoria feminina na Inglaterra do século XIX, importando os seguintes aspectos: a condição da mulher, claro, nós fazemos o curso de letras em inglês. Agora, para redigir, não. Entendeu? É como eu falei, a Maria Regina perguntou, é para redigir em inglês aqui, professor? Olha, veja bem, se eu coloco todas as instruções e problematizo a questão em português, por que eu faço isso? Porque eu quero porque a pessoa que elabora a prova quer saber realmente se você tem a capacidade leitora. Quer dizer, se eu botasse para você escrever em inglês aqui embaixo, o que é que faria? Muita gente faria o quê? Isso até os alunos do ensino médio fazem, do ensino fundamental fazem, quer dizer, eles pegam as partes mais importantes, que eles veem que são as respostas, e colocam aqui. Né? Mas o que a gente quer? A gente não quer isso. A gente quer, no caso, e quem elabora o ENAD, quer testar a sua habilidade leitora. Então, como é que faz isso? Ele faz o que ele elabora a questão dessa, que ela propõe que você redija um texto em 15 linhas que resolve essas duas condições, a condição da mulher e a produção literária. Então, ele quer um texto que você vai falar sobre isso. É como se fosse pronto, é uma redação do Enem, entendeu? Exatamente, Maria. É para isso mesmo, para ver se realmente você sabe ler, porque aí você vai ter que produzir um texto na qual você vai ter que escrever em português o que você entendeu. Então aí eu tenho mais capacidade de saber realmente se você entendeu e leu realmente o texto ou não, entendeu? A segunda questão é uma questão que também é uma questão que vai ter, que são as objetivos, tá? Onde também traz um texto em inglês, e aqui no caso ele vai falar também, ó, ele fala de literatura. Então, se você der uma olhadinha, tanto a primeira questão quanto a segunda questão, ela tem um contexto de falar da literatura, né? De obras, ou The Tempest, literatura feminina, né? E aí ele dá as alternativas, aí você tem que lembrar das aulas de literatura e tal, e marcar. Mas também eu trouxe essa questão da terceira questão da atividade ENAD, porque é o seguinte, eu recebi uma reclamação, né? Não foi uma reclamação, foi assim, o professor fez a questão de um jeito que ele só copiou e colou da prova, uma imagem. Sim, gente. A gente procura fazer as coisas para a gente também da maneira mais fácil possível, né? Por quê? Se eu posso fazer uma imagem, copiar e colar aqui, por que é que eu vou ter que, né, digitar todo esse texto? Digitar o restante e tal. Aí, mas não dá para responder no arquivo. Dá, sim. Porque até como foi que eu respondi a pessoa que me perguntou isso. Como é que faz? Por exemplo, no arquivo que está lá de vocês, que eu coloquei, se você clicar aqui dentro, aqui não dá certo o quê? Mas se você clicar no arquivo do Word lá, você pode clicar dentro e é uma caixa de texto. Você pode escrever direto dentro do rascunho. Tá? Então você pode escrever direto, você pode fazer um texto à mão ou pode escrever direto dentro da caixa. Tá? Ou pode escrever no Word, depois copiar e colar aqui dentro. E aí eu disse, mas o que a pessoa mais reclamou foi aqui. Não dá para marcar a questão. Gente, não é necessário que você marque aqui. Você, por exemplo, pode botar, porque aqui é uma imagem, você bota embaixo e escreve
a resposta correta é a letra tal. Ou você pode ir lá na forma do Word, que tem lá as forminhas, que você pode fazer o quê? Um círculo, que você pode fazer uma seta, enfim. Tem várias formas de você responder aqui, tá certo? Então, não dá para marcar, não dá. Mas se você quiser embaixo, você pode botar assim, a resposta correta é a letra tal. Você respondeu, entendeu? Você pode ir nas formas do Word lá e selecionar, por exemplo, que tem uma forma que é uma bolinha, botar ela vermelhinha e circular com a bolinha em cima do coisa e você respondeu. Tá certo? Espero que vocês, entendam, tá certo? Que às vezes a gente procura também a melhor forma para a gente poder fazer as coisas, porque às vezes é muito material, a gente tem que produzir muito material, e aí eu levei muito tempo para poder produzir essa disciplina de vocês, tá? E mesmo assim, às vezes não sai perfeito, tem algumas, como por exemplo, na plataforma, eu esqueci de botar os áudios das atividades, né? Eu botei os áudios do livro e esqueci os áudios da atividade, mas aí fui lá e coloquei direitinho, tá lá. São 2 áudios na atividade 1, que estão lá, e os áudios da atividade 2, entendeu? Basta clicar lá e fazer o download, que dá para achar tudo direitinho. E lembrando, os áudios que estão no Cigar, eles estão na ordem que se encontra dentro do livro. Dentro do livro que você vê onde precisa de áudio, você vai acompanhando o livro que você vai achando os áudios de acordo com o que está lá. Eles não estão fora de ordem, tá certo? Então, mais alguma coisa? Se não, eu creio que a gente já encerrou por hoje. Tá bom?